considerando seus vários governos, esse é o terceiro, terá sido terceira vez, eu diria, no máximo quarta vez, em todos esses anos, que Lula não foi presencialmente a um evento organizado em função do 1º de maio. A primeira razão é para evitar o fiasco, o mico, que foi o evento do ano passado. Vergonhosamente vazio. O presidente ficou bravo, deu uma bronca no ministro Márcio Macedo, em público, porque não fora capaz o ministro de reunir uma multidão em função do 1º de maio. Então, para evitar, em primeiro lugar, esse mico, não foi. Preferiu um vídeo, entre aspas, caseiro, preferiu gravar um vídeo na véspera, um vídeo do Brasil Maravilhoso, e veicular em rádio e televisão. Uma peça de propaganda do seu governo, uma peça de campanha. Diga-se de passagem para quem a tiver observado e analisado como fizemos aqui, como faremos doravante. Então, essa é a primeira razão. E isso tem a ver com a incapacidade de Lula conseguir chegar nas pessoas às quais quer falar, e aquelas que historicamente compuseram a sua base. O trabalhador. O trabalhador que não está mais na fábrica. O trabalhador que hoje tem outra natureza. Que não está mais exatamente sob o controle ou influência, para ser mais generoso, de organizações sindicais. O trabalhador está em outro lugar. E esse trabalhador é aquele que se considera um empreendedor e que quer menos governo, quer menos Lula, quer menos governo se metendo na sua vida. Ele se considera um empresário e quer mais liberdade para agir. Ele, em certa medida, abriu mão de CLT ou aceita não ter mais essas garantias todas em troca de uma outra vida. E a essa galera Lula não consegue chegar. A segunda é, objetivamente, no dia do trabalhador, o escândalo da roubalheira do INSS. Esse é o principal constrangimento que se quis evitar, porque nós estamos falando de roubo a aposentados e pensionistas, aos nossos mais velhos. Aqueles trabalhadores de um tempo, né? Aqueles que compõem também, deram a sua contribuição para a lógica do trabalhador do 1º de maio. E esses foram roubados nas barbas do profeta. Como é que faz? Constrangimento, né? Você vai falar o quê em público sobre isso? Melhor gravar vídeo. Pela primeira vez, o presidente Lula falou sobre o roubo dos nossos aposentados e pensionistas, dos nossos mais velhos. Não é o INSS que está sendo roubado. Eu vou abrir aspas para o presidente da República, para o que ele disse. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Posto de partida a estratégia de atribuir esse esquema ao governo anterior, ao governo Bolsonaro, pelo qual o esquema passou e se desenvolveu. Quem ouve isso aqui e chegou de Marte, em um alienígena, quem ouve esse troço, tem certeza absoluta de que o governo Lula descobriu esse esquema de roubo no INSS ontem, como se o governo tivesse começado ontem, portanto. É uma energia tão grande para anunciar tomada de providências e o desmonte de um esquema, que o desavisado escuta isso aqui, lê isso aqui e fala, caramba, tá de parabéns. Descobriram um esquema e imediatamente agiram. Só que não é assim, né, gente boa? De que o governo Lula, além de ter descoberto o troço ontem, tem nada a ver com o bicho. De que o esquema não aconteceu nos seus anos também, mas de que a coisa não aumentou no curso do seu período. E é por isso que o jornalismo existe também, para fiscalizar e analisar esses discursos.
O governo Lula, via Carlos Lupe, sabia da existência desse esquema pelo menos desde junho de 2023. Nós estamos em maio de 2025 e a operação da Polícia Federal é do mês passado, de abril. Olha o intervalo de janela desde o momento de ciência do governo Lula. Repito, junho de 2023, quando uma conselheira do Conselho da Previdência Social advertiu Lupe, o ministro, de descontos associativos não autorizados pelos aposentados e pensionistas. Sabe quando o governo foi tomar alguma providência a respeito? Alguma providência. E, obviamente, providência ineficiente, porque o esquema continuou. Em março de 2024. Então, você tem junho de 2023, a tomada de ciência, e só vai tomar uma providência o governo Lula em março de 2024. Isso é documentado, é ata, é instrução normativa. Então, você começa com valores altos de desconto associativo, na casa dos 500 milhões, M de Maria, 500, 600 milhões, 700 milhões. Quando você fala desse valor, não quer dizer que tudo isso tenha sido roubado, faça parte da fraude. Mas há indicativo de que boa parte sim, certo? Então você vem nesse ritmo até 2022, 700 e poucos milhões de reais. O Congresso Nacional afrouxando as regras, matando as chances de que pudessem ser feitas revisões, revalidações desses descontos. O Congresso concorre para isso também. Então você tem isso, vem de 2016. 2016 você tem dois governos, né? Você tem governo Dilma e governo Temer, depois tem governo Bolsonaro, aí você chega ao governo Lula na casa do milhão alto. No primeiro ano do governo Lula, que é esse 2023, em cujo meado seria informado o ministro Lupe, você chega a 2023 e o bicho quase dobra. Sai da casa dos 700 milhões e vai para 1,3 bilhão de reais em descontos associativos. No segundo ano, 2024, mais que dobra em relação ao anterior, vai para 2,8 bilhões de reais, quase 3 bilhões de reais em descontos associativos. Isso com tudo já em curso, os alarmes sendo disparados e o governo dizendo que tomava providências. Não apenas o governo Lula sabia há muito tempo, Lula poderia não saber, mas o seu governo sabia, o seu ministro sabia. Não apenas o governo sabia há muito tempo, desde 2023, desse esquema, como o esquema acelerou, aumentou, entrou na casa do bilhão a partir de 2023. Fatos. Fatos. Essa coisa da independência também é engraçada, a forma como a gente opera isso aqui no Brasil discursivamente. No melhor cenário para o governo Lula, no melhor cenário para Carlos Lupe, foram incompetentes. No melhor cenário, sendo generoso na sexta-feira de sol aqui no Rio de Janeiro. Na melhor hipótese, foram incompetentes. Mas uma incompetência tão grande que justificaria a queda do ministro. Só que eu repito, embora não investigado o ministro, o que se investiga não é incompetência. É um esquema tremendo de corrupção operado dentro do INSS, nomeado, a sua direção nomeada pelo governo Lula, com intermediários operando em nome de organizações sindicais, sempre tem um intermediário operando, e a rapaziada do INSS, tudo mais constante, muito bem valorizada como consequência desse esquema aqui. É o que se apura, é o que diz a Polícia Federal.